Oi, pessoal, olha aí como tá ficando. Como tá ficando lindo o nosso novo 8 rosas, ó. São 152 carreiras, eu já tô chegando ali na carreira, terminei a carreira 115. Vou entrar agora ali na parte que começa a diminuir. Não sei ainda a quantidade de barbante, até aqui, deixa eu ver aqui, onde tem esse fiozinho que eu não arrematei ainda. Eu gastei uma sobra que eu tinha, que seria meio ou mais de meio cone. Eu acho que era mais de meio, não tenho certeza. Aí eu comecei um novo, que é o que eu tô fazendo até o final. E pelo que eu tô vendo, tá lá ele lá no meu suporte, ó. Vai sobrar, ainda tem mais de meio, ainda tem lá. Vamos para a próxima, pra videoaula número 5 agora. Eu tô só mostrando para vocês. Olha como ele tá grande, eu não medi aí. Ele vai dar mais ou menos 1,65 m por aí. A largura eu media 90 e pouco. Eu falei no vídeo anterior, acho que é 93. Agora nós vamos para a aula número 5, vídeo aula número 5, que eu vou passar para vocês agora. Só tô mostrando assim e já vamos começar. Olha aí como é que ele fica. Se quiser fazer um biquinho em volta, um acabamento em volta, até dá para fazer. É lindo, né? Lindo, lindo. Todo com telinha no meio, ó. Todo com telinha. Tô mostrando antes pra vocês, porque depois aí eu começo a ditar as carreiras. E vou ditar até ali onde eu tô, e mais umas duas depois que eu quero mostrar pra vocês a diminuição, como é que faz. Eu peço a vocês que não estão inscritos no meu canal para se inscrever, pessoal. Agradeço a vocês. Se inscrever e ativar o sininho, porque estando com o sininho ativado, vocês estão recebendo, cada vez que eu fizer um vídeo novo, vocês recebem uma notificação, um aviso. E peço para deixar a curtida, tá? Se gostaram, clicar no gostei ali no positivo, tá, pessoal? Muito obrigado por isso. E agora vamos para a videoaula, né? Vamos para a videoaula. Pelo gráfico aqui, nós estamos na carreira 115, eu terminei a 115. É aqui, ó. Tá meio borrado aqui, porque eu errei tudo as anotações, tive que fazer de novo. Aí nós vamos chegar aqui na primeira diminuição. No começo teve só aumentos, né? Ensinei vocês os aumentos. Agora vai chegar na parte onde tem diminuição. Mas primeiro eu vou ditar todas essas carreiras aqui, ó. Desde a que eu parei no vídeo anterior, né? No vídeo número 4. Deixa eu só virar meu caderno aqui. Que eu vou me localizar aqui para passar para vocês. Acho que foi na carreira 77 que eu parei no vídeo número 4. Agora, vídeo número 5 vai começar aqui, ó, pessoal, na carreira 78. Carreira 78. É uma carreira reta. Carreira 78 começa com 2 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho, 25 pontos, 1 quadradinho, um quadradinho duplo e uma telinha, 6 vezes iguais, repete 6 vezes esse grupinho de um quadradinho duplo e uma telinha, depois vem um quadradinho normal, 19 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 4 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, e 4 pontos e 2 quadradinhos. Essas carreiras que eu vou ditar para vocês são todas, começa reta e termina reta, tá, pessoal? Quando mudar alguma coisa eu aviso antes, então eu vou só seguir ditando. Carreira 79. 2 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 22 pontos. E aí vem um quadradinho duplo e uma telinha 6 vezes iguais. 6 vezes repete o grupinho de um quadradinho duplo e uma telinha. Depois vem um quadradinho normal, 28 pontos e 2 quadradinhos, 22 pontos, 1 quadradinho e 7 pontos, 2 quadradinhos. Carreira 80. 1 quadradinho, 13 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 2 quadradinhos,
10 pontos, um quadradinho. E aqui começa o contrário, ó, do que tava lá em cima. Aqui é primeiro uma telinha e um quadradinho duplo. Aí repete 6 vezes esse grupinho. De uma telinha, um quadradinho duplo. Uma telinha, um quadradinho duplo. Quando completar 6 vezes do grupinho, faz mais uma telinha. Depois vem 19 pontos e 2 quadradinhos. 7 pontos, 3 quadradinhos. 13 pontos, 2 quadradinhos. 4 pontos, 4 quadradinhos para terminar a carreira. Carreira 81. Começa com 3 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho igual 2 vezes, repete 2 vezes de 13 pontos e 1 quadradinho, 2 vezes iguais. Depois vem 4 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos. E aí vem esse grupinho aqui, ó, um quadradinho duplo, uma telinha. 7 vezes iguais de um quadradinho duplo e uma telinha. Quando completar 7 vezes, aí faz mais um quadradinho duplo. Depois 22 pontos, 3 quadradinhos, 22 pontos, um quadradinho para terminar a carreira. Carreira 82. Começa com 2 quadradinhos, 16 pontos, 1 quadradinho, 28 pontos, 1 quadradinho. E aí vem o grupinho, ó. Aqui começa uma telinha primeiro, né? É uma telinha, um quadradinho duplo. 7 vezes iguais. Deu uma telinha, um quadradinho duplo. Uma telinha, um quadradinho duplo. Quando completar 7 vezes do grupinho, faz mais uma telinha e um quadradinho normal. Depois vem 10 pontos, um quadradinho. 7 pontos, um quadradinho. E aqui 13 pontos e um quadradinho igual 2 vezes. Repete 2 vezes de 13 pontos e um quadradinho. Depois vem 10 pontos e 3 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 83. Começa com 4 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, e aí vem esse grupinho de novo, ó. Um quadradinho duplo, uma telinha, 8 vezes agora aqui, ó. Repete 8 vezes de um quadradinho duplo e uma telinha. Depois vem mais um quadradinho duplo e um quadradinho normal. Depois 31 pontos e um quadradinho, 10 pontos e 3 quadradinhos. Todas essas carreiras terminam reta, pessoal. Carreira 84. Começa com 7 quadradinhos, 31 pontos, um quadradinho normal. E aí vem uma telinha, um quadradinho duplo. 8 vezes iguais de uma telinha, um quadradinho duplo. Quando completar as 8 vezes, faz mais uma telinha. E aí vem 13 pontos e 2 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 3 quadradinhos, 4 pontos, 3 quadradinhos. Carreira 85. Começa com 3 quadradinhos, 4 pontos, 3 quadradinhos, 13 pontos, 3 quadradinhos, 19 pontos, e aí vem um quadradinho duplo e uma telinha. 8 vezes, repete 8 vezes de um quadradinho duplo, uma telinha. Quando completar as 8 vezes, faz mais um quadradinho duplo e um quadradinho normal. Depois vem 13 pontos, um quadradinho. 16 pontos, 7 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 86 começa com 8 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos e aí vem o grupinho, ó. Um quadradinho duplo e uma telinha. Repete 9 vezes esse grupinho de um quadradinho duplo, uma telinha. Depois vem um quadradinho normal, 10 pontos, um quadradinho, 13 pontos, um quadradinho, 7 pontos e 3 quadradinhos, 4 pontos e 4 quadradinhos, para terminar a carreira. Carreira 87, peraí que a 87 não tá aparecendo, né? Tá, agora deu. Começa com 3 quadradinhos, 4 pontos e 1 quadradinho, 4 pontos e 4 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, e aí vem um quadradinho duplo e uma telinha igual 11 vezes. Repete 11 vezes de um quadradinho duplo e uma telinha.
Quando completar as 11 vezes do grupinho, faz mais um quadradinho duplo e um quadradinho normal. Depois vem 4 pontos e 12 quadradinhos. 12 quadradinhos para finalizar a carreira. Essa foi a carreira 87. Vamos para a carreira 88. Carreira 88. Começa com um quadradinho, 13 pontos, 8 quadradinhos, 4 pontos, uma telinha e um quadradinho duplo. Preste atenção aqui, pessoal. Aqui tinha 4 pontos, né? Aí vem uma telinha, um quadradinho duplo. E 4 pontos e um quadradinho normal. E aí vem um quadradinho duplo e uma telinha. Que esse aqui, ó, repete 10 vezes. Esse segundo quadradinho duplo e telinha. Aqui, ó. Depois dos 4 pontos e um quadradinho, vem um quadradinho duplo e uma telinha. Eu botei mal aqui. Eu só escrevi telinha ali, é uma telinha. Mas eu vou só falar pra vocês e vocês já sabem, né? É um quadradinho duplo e uma telinha igual 10 vezes. Tá meio borrado, né, pessoal? Um quadradinho duplo, uma telinha. Até que tenha 10 vezes iguais de um quadradinho duplo, uma telinha. Depois das 10 vezes repetidas, vem um quadradinho normal. Vocês viram, né, pessoal, que aqui antes teve uma telinha e um quadradinho duplo no meio sozinho aqui, ó. E aí veio 4 pontos e um quadradinho, e depois é que veio a sequência de um duplo e uma telinha igual 10 vezes. Depois veio um quadradinho normal e depois 7 pontos e 5 quadradinhos e 4 pontos e 3 quadradinhos. Sempre tem que dar certo, tem que dar reta a carreira. Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo e prestem atenção no que eu tô falando. Desculpa a minha atrapalhação, né, pessoal? Vamos para a carreira 89. Começa com 2 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 4 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho duplo, um quadradinho normal, 4 pontos, um quadradinho duplo e uma telinha igual 9 vezes. Aqui são 9 vezes iguais, ó. Um duplo e uma telinha, repete 9 vezes. Depois vem um quadradinho normal, 7 pontos, um quadradinho normal, né? E aí vem um quadradinho duplo. Depois vem 4 pontos, 6 quadradinhos, 13 pontos, um quadradinho e 4 pontos, um quadradinho para finalizar a carreira. Carreira 90. Começa com um quadradinho, 4 pontos, um quadradinho, 16 pontos, 4 quadradinhos, 7 pontos, um quadradinho. Acho que eu tava com o caderno um pouco para lá, né, pessoal? 7 pontos, um quadradinho, 13 pontos, um quadradinho. E aí vem o grupinho, ó, um duplo, um quadradinho duplo, uma telinha. Repete 8 vezes. Depois das 8 vezes, dessa sequência aqui, vem mais um quadradinho duplo e um quadradinho normal. Depois vem 4 pontos e um quadradinho, 4 pontos e 2 quadradinhos. E 4 pontos, um quadradinho, 4 pontos, 3 quadradinhos, 4 pontos, 5 quadradinhos. Para terminar a carreira, né, pessoal? Deixa eu ver onde é que eu tava agora, né? Já me atrapalhei aqui. Eu tava na carreira 90. Sim, na carreira 90. Terminei a carreira 90. Vamos para a carreira 91. Vê se eu não me atrapalhei aqui, pessoal. Sim, carreira 91. Começa com 4 quadradinhos, 4 pontos e 2 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 3 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, e aí vem uma telinha, um quadradinho duplo, igual 8 vezes. 8 vezes repete essa sequência, uma telinha e um quadradinho duplo. Quando completar as 8 vezes do grupinho, faz mais uma telinha.
E aí vem 19 pontos e 1 quadradinho, 7 pontos e 2 quadradinhos, 16 pontos e 1 quadradinho, 7 pontos e 1 quadradinho para terminar a carreira. Carreira 92. Começa com 1 quadradinho. 7 pontos e 1 quadradinho, 4 pontos e 1 quadradinho. 13 pontos e 1 quadradinho, 4 pontos e 1 quadradinho, 13 pontos e 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho duplo e uma telinha igual 9 vezes. Repete 9 vezes, dê um quadradinho duplo e uma telinha. Depois vem 10 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 3 quadradinhos, 7 pontos e 5 quadradinhos, para terminar a carreira. A carreira 93 começa com 11 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho duplo e uma telinha, repete 10 vezes, dê um quadradinho duplo e uma telinha. Depois vem 7 pontos e 1 quadradinho igual 2 vezes. Aí repete 2 vezes, 7 pontos e 1 quadradinho. Depois vem 4 pontos e 1 quadradinho, também igual 2 vezes. Repete 2 vezes, dê 4 pontos e 1 quadradinho. Depois vem 16 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho. Eu subi o caderno que não tá aparecendo mais aqui embaixo. Carreira 94. 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, e aí vem 1 quadradinho duplo e uma telinha, 8 vezes iguais. Depois que fizer as 8 vezes do grupinho, deu 1 quadradinho duplo e uma telinha, aí faz mais 1 quadradinho duplo, 2 quadradinhos normal, e mais 1 quadradinho duplo e 1 quadradinho normal. Depois 4 pontos e 12 quadradinhos para terminar a carreira. Carreira 95. 4 quadradinhos, 25 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 3 quadradinhos e 1 quadradinho duplo e uma telinha igual 8 vezes. Repete 8 vezes o grupinho de 1 quadradinho duplo e uma telinha. 8 vezes. Depois vem 7 pontos e 2 quadradinhos, 4 pontos e 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 2 quadradinhos e 10 pontos, 1 quadradinho. Carreira 96. Começa com 2 quadradinhos, 13 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, e agora 1 quadradinho duplo e uma telinha igual 8 vezes. Aí repete 8 vezes, deu 1 quadradinho duplo e uma telinha. Depois vem 1 quadradinho normal, 13 pontos e 2 quadradinhos, 4 pontos e 1 quadradinho, 7 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos e 3 quadradinhos para terminar a carreira. Carreira 97. Começa com 2 quadradinhos, 13 pontos e 1 quadradinho, 7 pontos e 1 quadradinho, 4 pontos e 1 quadradinho, 7 pontos e 2 quadradinhos e 10 pontos, 1 quadradinho. Depois vem 1 quadradinho duplo e uma telinha, 8 vezes, repete 8 vezes, deu 1 quadradinho duplo e uma telinha. Depois vem 1 quadradinho normal, 13 pontos e 2 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos e 3 quadradinhos. E aí termina a carreira 97. Vamos lá para a carreira 98. Carreira 98. Começa com 4 quadradinhos, 25 pontos e 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho, e agora uma telinha e um duplo, um quadradinho duplo, 8 vezes iguais, deu uma telinha e um quadradinho duplo. Depois que completar as 8 vezes do grupinho, faz mais uma telinha, e aí vem 7 pontos e 2 quadradinhos, 4 pontos e 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, e a carreira 99 agora. Começa com 1 quadradinho, 13 pontos e 1 quadradinho, 16 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos
um quadradinho duplo e uma telinha igual 9 vezes. Repete 9 vezes de um quadradinho duplo e uma telinha, 9 vezes. Depois que terminar as 9 vezes do grupinho, faz mais um quadradinho duplo e um quadradinho normal. Depois vem 4 pontos e 12 quadradinhos para terminar a carreira. Carreira número 100. Começa com 11 quadradinhos. 4 pontos e 4 quadradinhos. E aí vem um quadradinho duplo e uma telinha igual 9 vezes. Repete 9 vezes de um quadradinho duplo e uma telinha. Depois vem 7 pontos e um quadradinho igual 2 vezes. Repete 2 vezes de 7 pontos e um quadradinho. Depois 4 pontos e um quadradinho igual 2 vezes. Repete também 2 vezes de 4 pontos e um quadradinho. Depois vem 16 pontos, um quadradinho e 10 pontos, um quadradinho para finalizar a carreira. Carreira 101. Começa com um quadradinho, 7 pontos e um quadradinho, 4 pontos e um quadradinho, 13 pontos e um quadradinho, 4 pontos e um quadradinho, 13 pontos e um quadradinho, 7 pontos, e aí vem um quadradinho duplo e uma telinha, 8 vezes iguais. Repete 8 vezes o grupinho de um quadradinho duplo e uma telinha. Depois que fizer as 8 vezes, faz mais um quadradinho duplo, 2 quadradinhos normal, 10 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 3 quadradinhos, 7 pontos, 5 quadradinhos, para terminar a carreira. Carreira 102. Começa com 4 quadradinhos. 4 quadradinhos, 4 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho. E 7 pontos, 1 quadradinho. 4 pontos, 3 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho. E uma telinha e um quadradinho duplo igual 8 vezes. Repete 8 vezes esse grupinho aqui, ó. Uma telinha, um quadradinho duplo, 8 vezes iguais. Depois das 8 vezes, faz mais uma telinha. E aí vem 19 pontos, um quadradinho, 7 pontos, 2 quadradinhos, 16 pontos, um quadradinho e 7 pontos, um quadradinho. Essa é a carreira 102. Agora nós vamos para a carreira 103. Carreira 103. Carreira 103 começa com um quadradinho, 4 pontos, um quadradinho, 16 pontos, 4 quadradinhos, 7 pontos, um quadradinho, 13 pontos, um quadradinho, e aí vem um quadradinho duplo e uma telinha 8 vezes. Depois das 8 vezes de um quadradinho duplo e uma telinha, vem mais um quadradinho duplo e um quadradinho normal. Depois vem 4 pontos, um quadradinho, 4 pontos, uma telinha. Aqui é uma telinha sozinha aqui, ó. Depois vem 4 pontos e um quadradinho, 4 pontos e 3 quadradinhos e 4 pontos e 5 quadradinhos para finalizar a carreira. Vamos para a carreira 104. Começa com 2 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 4 quadradinhos. 10 pontos, um quadradinho duplo e um quadradinho normal. 4 pontos, um quadradinho duplo e uma telinha, 9 vezes iguais. Aqui repete 9 vezes um quadradinho duplo e uma telinha. E depois vem mais um quadradinho normal, 7 pontos e um quadradinho. E um quadradinho duplo aqui no meio, que nem teve ali, ó. Um quadradinho duplo. Depois vem 4 pontos e 6 quadradinhos. 13 pontos, um quadradinho. 4 pontos, um quadradinho para finalizar a carreira. Carreira 105, começa com um quadradinho. 13 pontos, 8 quadradinhos. 4 pontos, uma telinha e um quadradinho duplo. 4 pontos, um quadradinho normal. E aí vem um quadradinho duplo e uma telinha, repete 10 vezes aqui, 10 vezes iguais, o grupinho de um quadradinho duplo e uma telinha. 10 vezes. Depois vem um quadradinho normal, 7 pontos e 5 quadradinhos e 4 pontos e 3 quadradinhos. Carreira 106. A 106 já não estava aparecendo, né? Começa com 3 quadradinhos, 4 pontos e um quadradinho, 4 pontos e 4 quadradinhos, 4 pontos e um quadradinho, um quadradinho duplo, 2 quadradinhos normal, um quadradinho duplo, 2 quadradinhos normal,
E aí vem um quadradinho duplo e uma telinha igual 9 vezes. Repete 9 vezes o grupinho de um duplo e uma telinha. Depois faz mais um quadradinho duplo, um quadradinho normal, 4 pontos e 12 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 107. Começa com 8 quadradinhos, 10 pontos e 2 quadradinhos. 10 pontos, um quadradinho duplo e uma telinha igual 9 vezes. As 9 vezes repete um duplo e uma telinha. Depois vem um quadradinho normal, 10 pontos e um quadradinho, 13 pontos e um quadradinho, 7 pontos, 3 quadradinhos, 4 pontos e 4 quadradinhos. Essa foi a carreira 107. Vamos para a carreira 108. Carreira 108. Começa com 3 quadradinhos, 4 pontos e 3 quadradinhos, 13 pontos e 3 quadradinhos, 19 pontos, um quadradinho duplo e uma telinha igual 8 vezes. Repete 8 vezes o grupinho de um duplo e uma telinha. Depois vem um quadradinho duplo e um quadradinho normal. Depois 13 pontos e um quadradinho e 16 pontos e 7 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 109. Começa com 7 quadradinhos, 31 pontos e um quadradinho, uma telinha e um quadradinho duplo, 8 vezes. Repete 8 vezes o grupinho de uma telinha e um duplo. Depois faz mais uma telinha. E 13 pontos e 2 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 3 quadradinhos, 4 pontos, 3 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 110. Começa com 4 quadradinhos, 10 pontos e 2 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho duplo, 2 quadradinhos normal, e aí vem um quadradinho duplo e uma telinha 7 vezes iguais, deu um duplo e uma telinha 7 vezes. Depois que completar 7 vezes do grupinho, vem mais um quadradinho duplo e um quadradinho normal. Depois 31 pontos, um quadradinho, 10 pontos e 3 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 111. 111 começa com 2 quadradinhos, 16 pontos e um quadradinho, 28 pontos, um quadradinho. E aqui uma telinha e um quadradinho duplo 7 vezes. Repete 7 vezes, deu uma telinha e um quadradinho duplo. Quando completar 7 vezes, faz mais uma telinha e um quadradinho normal. Depois 10 pontos, um quadradinho, 7 pontos, um quadradinho. Aqui 13 pontos e um quadradinho igual 2 vezes. Repete 2 vezes de 13 pontos e um quadradinho. Depois 10 pontos e 3 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 112. 3 quadradinhos, 10 pontos, um quadradinho, 13 pontos e um quadradinho igual 2 vezes. Aqui repete 2 vezes de 13 pontos e um quadradinho. Depois 4 pontos e um quadradinho, 16 pontos e um quadradinho duplo e uma telinha igual 6 vezes. Repete 6 vezes esse grupinho, um duplo e uma telinha, 6 vezes. Depois faz mais um quadradinho duplo, 2 quadradinhos normal, um quadradinho duplo, de novo, né? E 22 pontos, 3 quadradinhos e 22 pontos, um quadradinho para finalizar a carreira. Carreira 113. Começa com um quadradinho, 13 pontos e 2 quadradinhos, 13 pontos e um quadradinho, e agora 13 pontos e 2 quadradinhos, 10 pontos, 3 quadradinhos, um quadradinho duplo e uma telinha, repete 6 vezes, igual 6 vezes, o grupinho deu um quadradinho duplo e uma telinha, 6 vezes iguais. Depois vem 19 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 3 quadradinhos, 13 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos e 4 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 114, começa com 2 quadradinhos,
7 pontos e 1 quadradinho, 4 pontos e 1 quadradinho, 10 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 22 pontos, e aí vem um quadradinho duplo e uma telinha, 6 vezes iguais. O grupinho deu um duplo e uma telinha, 6 vezes. Depois vem um quadradinho normal, 28 pontos e 2 quadradinhos, 22 pontos, 1 quadradinho, ali foi 28, ó, aqui 22. Foi 28 pontos, 2 quadradinhos, 22 pontos, 1 quadradinho. Depois vem 7 pontos e 2 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 115. Carreira 115 começa com 2 quadradinhos, 4 pontos e 1 quadradinho, 16 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho, 25 pontos, 1 quadradinho, e aí vem um quadradinho duplo e uma telinha, 6 vezes iguais, o grupinho deu um duplo e uma telinha, 6 vezes iguais, depois vem um quadradinho normal, 19 pontos e 1 quadradinho, 16 pontos, 4 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 2 quadradinhos. E aqui a 116, que eu vou mostrar para vocês como faz ali, mas eu vou ditar aqui já. Que começa de novo a parte com diminuição. Não é todas as carreiras, né? A 117 já é uma carreira reta, mas a 116 diminui um quadradinho no começo e um quadradinho no final. Quando eu falo um quadradinho, eu anoto menos 3, vocês já sabem disso, né? Nos outros trabalhos eu expliquei. Menos 3 quer dizer menos um quadradinho. Então, tem que caminhar deixando um quadradinho, eu vou mostrar depois para vocês como faço. Eu vou ditar primeiro e já mostro para vocês. Ela começa com um quadradinho, 4 pontos e 1 quadradinho, 16 pontos e 2 quadradinhos. Desculpa, gente. 16 pontos e 1 quadradinho, mas igual 2 vezes. Repete 2 vezes. 16 e 1 quadradinho, 16 e 1 quadradinho. Depois vem 19 pontos e 2 quadradinhos. Um quadradinho duplo e uma telinha igual 6 vezes, repete 6 vezes, deu um duplo e uma telinha. Depois vem um quadradinho normal, 22 pontos e 1 quadradinho, 16 pontos e 1 quadradinho, e 16 pontos e 3 quadradinhos, e vai sobrar um quadradinho no final. E a 117 é reta, mas eu mostro depois, pessoal. Só um minutinho. Terminei a carreira 115, vou começar a carreira 116. Então, eu virei o trabalho, ó. Terminei o último quadradinho, virei o trabalho. Para começar a carreira que começa com diminuição, né? Então, eu tenho que fazer uma correntinha. E caminhar por sobre esse quadradinho que vai ficar, ó. Teria que caminhar ponto baixíssimo em cada correntinha. Mas eu faço assim, pessoal. Eu faço aquela correntinha ali, ó. Uma correntinha. E depois eu pego por dentro, assim, para ficar mais fácil, ó. Pego aqui e puxo um ponto... Ah, escapou aqui. Peguei ali e puxo um ponto baixíssimo aqui, ó. Ele fica solto ali, ó. Mas aí eu passo pra cá o ponto. Eu tenho que deixar um quadradinho, eu tenho que pegar nesse ponto alto aqui, ó. Daí eu coloco aqui, ó. No ponto alto. E puxo o fio de novo, fazendo um ponto baixíssimo também. Aí, eu fico ali para começar o trabalho. Deixei um quadradinho para trás, ó. Aí, eu vou começar a carreira 116. Diminuição de 3 pontos. São das 2 correntinhas dali de dentro e desse ponto. São menos 3, que quer dizer menos um quadradinho. Agora, nós vamos começar com um quadradinho. Para iniciar com um quadradinho, temos que fazer 5 correntinhas. É 3 correntinhas aqui, ó. 1, 2... 3, 2 eu já fiz, né? O pessoal tá todo enredado. 3 e mais 2 para a parte de cima do quadradinho. 3 para a lateral, 2 para a parte de cima. Laçada na agulha e vou pegar aqui, ó. Aí, eu fiz um quadradinho para começar, porque essa carreira começa com um quadradinho. Depois é 4 pontos altos e um quadradinho, aí eu continuo aqui, ó. Aí, eu faço aqui, é que a posição aqui não tá boa pra mim fazer. Depois, lá no final, quando chegar lá no final, tem que sobrar. Aí, eu vou só mostrar pra vocês e vou ditar mais uma carreira ali.
Quando chegar lá no final do trabalho, tem que sobrar um quadradinho também. Vai sobrar um quadradinho. Se eu puxar ele, ver se eu consigo puxar ele aqui, tá? A posição tá meio ruim pra mim mostrar pra vocês. Esse trabalho grande, né, pessoal? Tá enorme, olha aí. Quando chegar no final da carreira... Onde tá o final da carreira? Tá aqui, ó. Quando chegar aqui no final da carreira, vocês vão trabalhar, vai chegar aqui, ó. Vai chegar aqui, terminou. Vai sobrar esse último quadradinho. Aí é só virar, vai chegar aqui e terminar com um quadradinho. Não sei quantos quadradinhos termina lá a carreira, com 3 quadradinhos. É, termina com 3 quadradinhos. Aí vira o trabalho e segue para fazer a outra que é reta. Deixando aquilo ali sobrando, que é o menos 3 ou o quadradinho que sobra. Agora eu vou ditar para vocês essa última aqui, só para nós encerrar essa videoaula. Eu quero deixar ela com mais uma carreira que eu não fiz ainda, mas eu vou ditar para vocês, porque creio que tá certinha essa 117 aqui. A 116, ó, terminou a 116, que eu já ditei para vocês aqui, ó, sobrando um quadradinho, aí vira o trabalho e sobe de novo para iniciar a 117. Aí sobe, faz as 5 correntinhas e faz o primeiro quadradinho e segue fazendo, ó. É um quadradinho, deixa eu largar o caderno, fica melhor. Um quadradinho, 4 pontos, um quadradinho, 16 pontos e um quadradinho igual 2 vezes. Então, vocês repetem 2 vezes de 16 pontos e um quadradinho. Depois vem 19 pontos e 2 quadradinhos. E aí vem um quadradinho duplo e uma telinha 6 vezes iguais. 6 vezes o grupinho de um duplo e uma telinha. Depois vem um quadradinho normal, 22 pontos e um quadradinho. E 16 pontos e um quadradinho. E 16 pontos e 3 quadradinhos. Ela termina igual a carreira anterior, ó. 16 e 3 quadradinhos, mas ela termina reta, né? Ela vai terminar reta lá no quadradinho da carreira anterior. Isso aí acho que vocês já entenderam, né, pessoal? Tá, eu vou agradecer a vocês pela paciência, por estarem me acompanhando. Pedir a Deus que abençoe vocês e que dê bastante saúde para vocês, que dê saúde perfeita para vocês. Beijos para vocês e até o próximo vídeo, que vai ser a parte 6, eu creio que será a última parte, porque aqui nós paramos na carreira 117 e são 152 carreiras, tá, pessoal? Beijos e beijos para vocês. Muito, muito obrigado.